Meus amados irmãos, que a graça do Senhor seja com todos, amém. Fico feliz em poder estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e num momento tão especial, num momento de festividade, de gratidão ao Senhor, pelos 25 anos de organização desta igreja. Trago um abraço aracajuano, sergipano, em especial da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Aracaju, e mais uma vez reitero aqui o nosso apreço pela igreja, pelo conselho desta igreja, pelos irmãos. O privilégio de poder não somente participar, mas também a honra que me foi dada pelo conselho desta igreja de pregar durante este fim de semana. O tema então que nós escolhemos, sugerimos, juntamente com o pastor Milton, foi baseado na carta aos Hebreus, e eu convido os irmãos para que observemos juntos. Carta aos Hebreus, uma âncora para a alma foi o título dessa série de mensagens. Nós vamos tratar deste assunto hoje, começando hoje e no dia do Senhor, amanhã, e eu peço apenas que os irmãos inicialmente observem Hebreus capítulo 6, do versículo 17 a 20, onde nós encontramos então o versículo-chave, e nele nós vamos basear então as nossas mensagens durante os dias aqui que vamos pregar. Hebreus 6, dos versículos 17 a 20, diz assim a palavra do Senhor, finalzinho, ou final do capítulo 6. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E aí o versículo 19 nos lembra: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, este é um texto básico, eu peço que os irmãos lembrem sempre dele. O nosso propósito, a partir de hoje, é estudarmos inicialmente o capítulo 1 da carta aos Hebreus, e agora eu peço que os irmãos sigam para lá. Hoje nós vamos ver apenas os dois primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus, mas eu vou ler para os irmãos os 4 primeiros, versículos de 1 a 4. Aqui nós temos uma apresentação bem clara, simples, do autor aos Hebreus, a tratar, a informar por que Cristo é superior a tudo e a todos. E ele vai fazer isso nos dando 3 características principais, porque o Senhor então, ele é superior. 3 características que tratam o porquê da sua superioridade. Diz respeito inicialmente à sua preparação, ou a preparação de todo o Antigo Testamento, o anúncio da vinda do Messias prometido, superior a tudo e todos. Depois a sua apresentação, e em terceiro a sua preeminência. Hoje então, introdutoriamente, nós vamos trabalhar a respeito de como o autor aos Hebreus ele tratou a respeito da preparação, ou como a Escritura falou, preparou tudo aquilo que foi necessário na história da redenção até a vinda do Messias prometido. Então, por favor, observem Hebreus 1, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Oremos ao Senhor, suplicando a sua graça, bênção, iluminação para recebermos a sua palavra nesta noite. Ó Deus nosso Pai, Senhor e Salvador nosso, Deus vivo e verdadeiro,
Nesta hora, Senhor, desejamos ouvir a Tua voz, e ela é anunciada por meio da pregação, da proclamação da Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, reconhecemos a necessidade de que Tu fales ao nosso coração, porque só o Senhor pode nos ensinar e só o Senhor tem poder para isso. De modo que rogamos ao Senhor, ilumina nossa mente, dá-nos do Teu Espírito, que é o nosso divino professor, e ensina-nos mais uma vez a Tua palavra. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Sem Ti não podemos fazer nada, sem Ti não podemos perceber ou enxergar além da letra. Mas faz-nos, ó Senhor, voltando os nossos olhos para as Escrituras, vê-las como de fato são, palavra do Senhor, verdade do Senhor para o seu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então nós temos aqui, como disse aos irmãos, a apresentação da superioridade de Cristo. Apenas uma informação inicial. Eu sei que os irmãos são estudados e sempre interessados no conhecimento das Sagradas Escrituras, de modo que eu serei bem sucinto, bem objetivo. Primeiramente, nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, essa é uma verdade. Então, muito se especula, muito se diz, mas eu prefiro ficar com Orígenes quando diz: ninguém sabe. Nós não conseguimos, nem mesmo os pais da igreja que andaram tão próximos aos apóstolos puderam definir ou trazer uma palavra certa de quem escreveu esta carta. Mas nós podemos notar que pelo conteúdo da carta, a maneira como ela foi escrita, que foi um judeu convertido a Cristo, escrevendo para judeus convertidos a Cristo, e que estavam sendo tentados, debaixo de pressão, perseguição, adversidade, a afastarem-se do caminho do Evangelho, voltando para o velho judaísmo. Eles agora estavam em um novo tempo, eles estavam experimentando agora uma nova era. A era judaica havia cessado e cada vez mais estava se apagando, e um novo tempo havia surgido. Acabamos de cantar a nova aliança no Senhor, que foi anunciada por Ele, agora era experimental. E aqueles judeus convertidos a Cristo, portanto, estavam sendo tentados a voltar atrás. O autor aos Hebreus, então, ele vai escrever, e nós percebemos o seu profundo conhecimento das Escrituras da época, uma vez que o Novo Testamento estava em preparação, formação, e ele demonstra profundo conhecimento do Antigo Testamento, principalmente do livro de Levítico. Então, Levítico aqui é essencial para a nossa compreensão, porque ele vai trabalhar todas aquelas figuras, imagens, tipos que são claramente ensinadas pelo Senhor ao seu povo no Antigo Pacto, ou na antiga dispensação do Pacto. Então, é interessante quando nós estudamos a carta aos Hebreus também termos um conhecimento, por exemplo, do livro de Levítico. Mas se você nunca estudou, pelo menos os detalhes do livro de Levítico, também não é uma razão para você desanimar. Por que razão? Porque o autor aos Hebreus escreve sob inspiração, para tratar claramente desse assunto, e aquilo que era imagem em Levítico, a carta aos Hebreus vai mostrar, então se torna realidade. Aquilo que era figura no passado, e Levítico tratou disso muito bem, e que apontava para Cristo, o autor aos Hebreus agora vai afirmar, se cumpre nele, de modo que ele vai falar da superioridade de Cristo. Cristo é superior a tudo e todos, e ele vai começar falando disso, primeiramente a respeito da sua preparação, ou seja, como se deu a preparação até a chegada de Cristo. Observem novamente comigo, por favor, versículo de número 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aqui nós temos uma indicação de como o Deus, ele escreveu o Antigo Testamento. Isso aqui, nós temos um ensino muito importante a respeito da doutrina da inspiração das Escrituras. Deus escreve a Escritura, Ele é o seu autor divino, e Ele faz isso através de seus instrumentos, homens santos, que foram separados por Ele para que registrassem aquilo que Ele queria que o seu povo soubesse, que o seu povo conhecesse. Então, o propósito de Deus era preparar o caminho para a vinda do Cristo prometido, para a vinda do Messias. E como é que isso se deu? Por meio de profecia, por meio da tipologia. Palavra tipo ou tipos na língua grega quer dizer figura, imagem. Então você encontra muito isso no Antigo Testamento. Por meio dos mandamentos.
ou de qualquer outra ferramenta ou meio literário, escriturístico que o Senhor então fez uso para que a sua revelação chegasse até o seu povo. De modo que nós vamos perceber no Antigo Testamento uma riqueza muito grande. Nós percebemos isso através das histórias. Deus nos deu histórias reais, histórias verdadeiras, desde a criação. Nós vemos a queda, a promessa então da redenção. Nós chegamos ao Êxodo e percebemos como Deus continua a revelar essa história. Ele separa um povo para si desde Abrão, chamando-o de Abraão, e daí temos os patriarcas. Eles chegam até o Egito, eles permanecem ali, habitam em Gósen, sofrem por 400 anos a escravidão dura do faraó, e o Senhor vem então e os liberta, e eles então são salvos para a glória de Deus. Tudo isso que Deus então mostra ao seu povo por meio da revelação e que foi registrado, serviria como uma santa preparação para a chegada do Messias. Por exemplo, quando nós estudamos o livro do Êxodo, nós percebemos que ali nós temos todo o modelo ou todo o padrão de salvação que Deus sempre iria utilizar. Ele sempre viria e salvaria o seu povo perdido, o seu povo esquecido, o seu povo desobediente, pecador, e apontaria sempre por sua graça o caminho para a redenção. Tudo isso, portanto, irmãos, era uma santa preparação, repito, para a vinda do Cristo prometido. Então, observem que quando nós tentamos entender isso e por que o autor aos Hebreus começou a sua carta desta forma, é interessante, é importante a gente parar e pensar um pouco aqui. Veja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Como seres humanos, nós, homens ou mulheres, mais velhos ou mais novos, jovens, crianças, todos nós possuímos, de fato, características que revelam que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Diferentemente das demais criaturas, nós fomos criados à imagem de Deus, e isto é maravilhoso, a Escritura nos ensina acerca disso. Mas mesmo que sejamos imagem e semelhança de Deus, a Escritura também nos lembra um fato importante: nós somos incapazes de chegar além do que podemos ver. Em outras palavras, nós somos incapazes de ir além do mundo natural. Nós não temos capacidade própria, como seres humanos, de perceber, de alcançar o sobrenatural. Veja, para que saibamos algo a respeito de Deus, é necessário que Ele se revele a nós. Para que possamos discernir algo a respeito de Deus, seus atributos, a sua revelação, o seu plano maravilhoso de redenção para o seu povo, é necessário que Ele venha e torne isso claro para nós. Nós nunca poderíamos conhecer a Deus se Ele nunca tivesse falado conosco. Por isso que o autor aos Hebreus, ele começa claramente dizendo, ou falando acerca do passado para aqueles que estavam sendo tentados a abandonar o Evangelho, havendo Deus outrora, ou seja, anteriormente falado. De modo que o escritor vai procurar recordar isso no Antigo Testamento. E aí nós percebemos o valor do Antigo Testamento ainda hoje para nós. Nós não podemos estudar ou conhecer o Novo Testamento sem a compreensão da mensagem do Antigo Testamento e vice-versa. Ambos testamentos sempre se completarão e apontarão para o mesmo propósito, porque todo um caminho foi preparado para a chegada do Messias. Mas a gente precisa continuar a refletir, meus amados irmãos, nesta noite, nesta primeira mensagem, por que ainda hoje os homens tateiam em meio à escuridão deste mundo natural, à procura de Deus ou em busca de Deus? Veja só, hoje se fala muito em pensar fora da caixa. E a ideia é que quando você pensa na caixa ou dentro de uma caixa, você está aprisionado, você não consegue enxergar nada além daquilo que o cerca nas quatro partes ou paredes de uma caixa. E na verdade o que se diz lá fora é que quando você passa a pensar fora da caixa, e se diz muito isso infelizmente dentro das igrejas evangélicas em nossos dias, você então passa a conhecer a verdade.
Enquanto você está ali, você não consegue compreender, mas quando você sai dela, você consegue enxergar. Me permitam pegar essa imagem e tentar aplicar para o que nós estamos vendo aqui hoje, inicialmente no primeiro versículo da carta aos Hebreus. Pensemos que o homem de fato vive em uma caixa natural, que o encerra, que o tranca entre quatro paredes, mas do tempo e do espaço. Então, por fora desta caixa, vamos continuar a imaginar, o sobrenatural ele está lá fora. Pois bem, em alguma parte do seu interior, o homem aprisionado nesta caixa, ele acredita que existe lá fora algo sobrenatural, mas ele não sabe o que é. Então, por si mesmo, ele não sabe com certeza a respeito disso. Ele apenas, dentro de seu coração, como dizia Calvino, ele tem o senso do divino em sua alma, porque ele é imagem e semelhança de Deus. E aí, dentro da caixa você tem outros homens, e um deles diz: olha, nós precisamos descobrir algo a respeito do sobrenatural. Nós precisamos saber algo que está fora dessa caixa onde nós nos encontramos. Surge uma nova religião. Toda nova religião, irmãos, é sempre esta tentativa do homem conhecer a Deus por si mesmo, pela sua imaginação. É como se ele então tomasse de ferramentas para poder sair da caixa, ou furar, fazer um buraco nela e enxergar o que tem lá fora. E todas essas ferramentas, elas estão dentro dele, elas estão em sua mente, mas ele não consegue enxergar, ou ele não consegue perceber nada, porque ele continua preso. Ele não consegue descobrir os segredos do outro mundo. Veja, em um sentido figurado, é isso que sempre acontece quando, por exemplo, nós pensamos nas diversas religiões que ainda hoje estão no mundo. Se nós colocássemos todas elas em uma lista e rapidamente aqui começássemos a conversar e perguntar, e cada irmão fosse dizendo budismo, zoroastrismo, islamismo, espiritismo, romanismo e por aí vai, todas elas, se nós relacionássemos, elencássemos aqui, são tentativas humanas de encontrar ou descobrir o sobrenatural por sua própria força. E se você coloca o cristianismo bíblico do lado de todas elas, você vai perceber que o ensino escriturístico é totalmente diferente, de que os homens não podem escapar do natural para o sobrenatural, os homens não podem sair dessa caixa, mas a verdade é que eles não se dão conta disso. O homem natural, diz a Bíblia, ele não discerne por si mesmo a respeito daquilo que é espiritual. Ele não consegue enxergar isso, mas ele continua nessa busca, e ele então cada vez mais segue o seu próprio coração. Consequentemente, ele criará os seus próprios deuses, e ele permanecerá morto e condenado em sua própria idolatria. Mas perceba, Hebreus vai nos lembrar que o caminho que o homem por vezes acredita iniciar-se ou começar nele, de ir até o sobrenatural, e entendam aqui, de conhecer a Deus, ele não se dá dessa forma. O autor aos Hebreus vai nos lembrar que Deus é quem faz o caminho até o homem, havendo Deus anteriormente falado. Ele é aquele que se revela. Se ele não se revelasse, nem mesmo Adão, quando foi criado, o conheceria. Gênesis nos lembra que o Senhor se revela a Adão quando, sempre na viração do dia, ele ia até o seu encontro. Até mesmo quando ele pecou e se escondeu da presença de Deus, Deus foi até o seu encontro e falou com ele. Perguntou onde ele estava, mesmo sabendo que ele se escondia. Isso é uma verdade preciosa, irmãos. Então, nós começamos a notar no primeiro versículo da carta aos Hebreus o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, de tudo aquilo que já havia sido ensinado. Então, ele acreditava, ele sabia claramente que o homem não tinha nenhuma força sobrenatural,
Veja, isso se reflete até mesmo em algo que a gente gosta muito. Se nós lemos HQs ou se nós gostamos de filmes com super-heróis, nós acreditamos que é possível que entremos naquela cabine telefônica e de repente saiamos como Superman, ou que nós saiamos correndo por um beco, troquemos de roupas e de repente nós somos o Spider-Man. Na verdade, tudo isso é um reflexo daquilo que o homem sempre procurou alcançar, mas ele nunca conseguirá fazer isso por suas próprias forças. A verdade, meus irmãos, é que se temos algo a saber, a conhecer acerca de Deus, nunca será por escalar, escapar, pensar ou nos esforçarmos por chegar até Ele. Nunca será somente porque Ele decidiu vir até nós. Ele decidiu falar, assim como criando o universo, Ele disse: haja luz, por meio do seu verbo eterno, e houve luz. Os homens ainda hoje só conhecerão ao Senhor se Ele falar aos seus corações. Nós não podemos entender a Deus por nossa própria conta, e nós não podemos fazer isso claramente porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem sem Cristo Jesus, ele é descrito assim pela Sagrada Escritura. Mas toda a preparação do Antigo Testamento estava revelando que chegaria um momento no tempo e no espaço que o próprio Senhor, tornando-se Emanuel, se faria Deus conosco, ou seja, Ele entraria nessa caixa. Pensemos que ela é este mundo em que vivemos. Ele vem até ela, Ele se faz homem, Ele se esvazia da sua glória, como escreveu Paulo aos Colossenses, e Ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus se fez homem e então Ele vem ao mundo. E isso é precioso, é descrito, é revelado a nós. Ele fez isso em Cristo Jesus, o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, aquele que é superior sobre tudo e todos. E Ele vem e faz isso de uma forma completa e cabal. Mas antes de tudo, Ele vinha falando a respeito do Redentor por meio de seus profetas. Não foi uma revelação imperfeita, mas, como nós aprendemos, uma revelação progressiva. Era uma revelação que, à medida em que o tempo passava e que o período da chegada do Messias se aproximava, essa verdade ela ia ficando cada vez mais clara, a luz do Evangelho ia brilhando cada vez mais. O autor aos Hebreus vai então dizer claramente: todas as religiões humanas, elas sempre refletiram o desejo do homem de abrir o caminho até Deus. Entretanto, a mensagem do Evangelho sempre lembraria o cumprimento das antigas profecias, como diz Lucas 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando nós pensamos sobre isso, introdutoriamente, notamos, repito, a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. É por isso que quando o louco ele diz: não importa no que creiamos, não importa a religião que nós vamos seguir, o que importa é que nós devemos crer em Deus ou devemos acreditar nele. É muitíssimo importante lembrar que não é assim. É comum que por vezes nós conversemos com pessoas e elas falem isso para nós quando nós apresentamos o Evangelho para elas. Olha, nós sabemos que todos os caminhos levam o homem a Deus. Nós sabemos que não importa o que creiamos ou sigamos, ou não importa a religião que nós temos como confissão da nossa fé, mas se nós cremos em Deus está tudo bem. Não é assim. A Escritura claramente aponta para nós que apenas o cristianismo bíblico, que é firmado na verdade da Sagrada Escritura, afirma que Deus, no tempo e no espaço, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Ele irrompe no mundo humano, Ele se revela, Ele se mostra quem verdadeiramente é, por meio do seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Veja só, conversávamos hoje em um almoço sobre situações que são interessantes e que nós hoje estamos vivenciando, infelizmente, nas igrejas evangélicas brasileiras por falta do conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, dentre as músicas que são cantadas sem nenhuma teologia claramente bíblica, uma delas, ela repete e ela é cheia de emoção e ela diz: ninguém explica a Deus. Quando se canta isso sem a genuína reflexão nas igrejas cristãs, na verdade, o que os crentes estão afirmando é o que o mundo afirma. Não importa no que você crê, não importa a religião que você segue, porque se Deus não pode ser explicado, o cristianismo então não apresenta um caminho melhor. Mas marquem Hebreus capítulo 1 e lembrem comigo as palavras que encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, por favor, capítulo de número 1. O versículo de número 14 nos diz: e o Verbo se fez carne. Um dos nomes dados ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, ele é a comunicação viva de Deus. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, afirmou o apóstolo. Ou seja, como é que não podemos conhecer a Deus? Ou como é que podemos cantar que ninguém explica a Deus? A Escritura o explica, a sua palavra o revela, ele falou e portanto nós podemos saber. Vamos prosseguir. No versículo de número 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Deus é espírito. O Senhor Jesus falou à mulher samaritana. Ele habita em luz inacessível, diz a Escritura Sagrada. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o versículo 18 então conclui: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No versículo 14, a palavra tabernacular é traduzida em nossa Bíblia por habitar. A presença de Deus, a sua revelação no Antigo Testamento representava-se por meio do tabernáculo. Deus estava no meio do povo. O povo saiu livre em liberdade da escravidão do Egito, foi salvo pelo Senhor para a sua glória, e Deus nunca abandonou o seu povo. Santa preparação. Na plenitude dos tempos, o Verbo se faria carne, desceria até onde os homens estavam, procurando enxergar, sem conseguir ver nada, porque estavam cegos, e habitou entre eles. De uma forma especial, João diz: habitou entre nós. Essa é uma linguagem muito pactual. Habitou no meio do seu povo. Mas ele também vem revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Como podemos cantar ninguém explica a Deus, se a própria Escritura o explica? Nós não temos capacidade natural para isso. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática. Por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, podemos voltar para Hebreus capítulo 1, vemos que pelos profetas, de muitas maneiras, nós percebemos que o Senhor, Ele se revelou, Ele usou homens como seus instrumentos, mas Ele estava atrás deles, ou Ele estava por trás de tudo isso. Esta é a melhor expressão. De que maneira? Iluminando-os. Deus estava capacitando-os. Veja, os deístas afirmam que Deus criou o mundo e depois deixou o mundo solto, sem controle, deixou o mundo andando por si mesmo. Mas a Escritura vai nos lembrar que Ele nunca se separou da sua criação, que Ele participa em nosso mundo, e que não somente Ele criou todas as coisas, mas Ele é o Deus que providencia todas as necessidades do mundo criado. Ele executa os seus decretos, como nós aprendemos em nossos símbolos de fé, por meio das obras da criação e da providência.
Nós temos aqui a diferença do Deus vivo e verdadeiro de todos os outros deuses falsos criados pelo mundo ou pelos homens. Veja, o nosso Deus não está mudo, o nosso Deus não está indiferente. Ele desde o princípio falou, Ele desde o princípio se revelou. Se antes da vinda do Cristo não era possível ainda que os homens pudessem vê-lo, mesmo assim o Senhor falava por meio dos seus profetas, dizendo: aguardem, esperem, Ele vem. Ele disse onde Ele nasceria, lugar exato. Ele disse o que faria, grandiosas promessas. Ele disse até mesmo onde Ele iria morrer e de que maneira Ele iria morrer. Ele falou, sempre se revelou, primeiramente no Antigo Testamento. E é por isso, irmãos, que nós não podemos tomar o Antigo Testamento apenas como uma coleção de histórias que nós vamos contar para os nossos filhos, ou onde nós achamos palavras de sabedoria. Não. Nós vemos o Deus vivo falando, o Deus vivo pronunciando as suas palavras para o seu povo. O autor aos Hebreus, então, notem, ele vai falar como Deus, então, disse tudo isso. Ele falou, diz o versículo 1, muitas vezes e de muitas maneiras. Então você encontra aqui uma ênfase. Deus falou aos homens muitas vezes, Ele falou de forma progressiva, Ele vai se revelando, Ele falou de muitas maneiras, ou seja, nós vamos encontrar Ele falando por meio de profecias, por meio da sabedoria, por meio da poesia. Nós cantamos salmos, quando nós cantamos os salmos, nós cantamos a nossa redenção. Pensem, nós cantamos o Salmo 16, e o Salmo 16 traz uma profunda profecia messiânica. Ela se cumpre em Cristo, Deus falando a respeito dele no passado. Hoje nós podemos cantar e com conhecimento perceber, tudo isso o Senhor preparou para o seu povo. Ele nunca o desamparou, Ele não permaneceu mudo, indiferente, Ele sempre se revelou. Isso é algo maravilhoso. Veja que as palavras dos homens que foram separados por Deus, elas sempre foram inspiradas pelo Senhor, a fim de que pudéssemos conhecê-lo, a fim de que pudéssemos saber quem Ele é. Ele usou suas mentes, Ele usou suas personalidades, mas cada palavra escrita, ela foi escrita sob inspiração. Eles não escreveram nada que o Senhor não quisesse que eles escrevessem. Veja que o autor aos Hebreus, ele vai mostrar para nós uma base importante sobre a doutrina da autoridade e suficiência das Escrituras. Ele vai usar essa expressão de muitas maneiras e ele vai incluir, como eu disse aos irmãos, as diversas formas literárias. Deus se revelando de forma bela e ao mesmo tempo eterna, de forma clara, mas revelando o sobrenatural, revelando-se ou trazendo algo extremamente profundo, mas numa linguagem que os homens pudessem ler, ouvir e entender, reveladas por Deus. Por que o autor aos Hebreus ele faz tudo isso de início? Se você já leu a carta, mais à frente ele vai exortar os primeiros leitores de que eles não estavam conseguindo avançar porque eles não estavam estudando seriamente a Bíblia. Eles não estavam conseguindo entender e por isso eles estavam sendo tentados a desanimar, porque eles não estavam confiando nas promessas de Deus. Isso ainda hoje, irmãos, acontece conosco. Se a Bíblia para nós é palavra de Deus, se a Bíblia para nós é fonte de autoridade celestial, é o sobrenatural revelando-se aquilo que é natural, se é a palavra vinda dos céus, se quando nós ouvimos a proclamação do Evangelho, nós afirmamos que Deus fala para o seu povo, como por vezes nos encontramos assim como os israelitas no passado, desanimados, cansados, reclamando da falta de comida quando nós temos, reclamando que nós não estamos sendo consolados enquanto nós recebemos a palavra de Deus, porque nós nos encontramos por vezes como estes hebreus aqui, que receberam esta carta preciosa e que tanto fala das promessas de Deus. A verdade é a mesma. Se nós não buscarmos avançar e conhecer mais e mais a respeito do Deus que se revela,
em Cristo Jesus para o seu povo, nós vamos continuar engatinhando na fé. Nós vamos crescer, mas vamos ficar sempre querendo tomar apenas aquele leite inicial. Nós não vamos estar preparados, prontos para o alimento mais sólido. Aqui cabe, irmãos, uma aplicação importante para os nossos dias. Eu tenho repetido isso muito para a congregação que o Senhor me confiou lá em Aracaju. Nós não temos dúvidas da capacidade dos nossos filhos para aprender as matérias mais difíceis na escola. Eles conseguem resolver problemas matemáticos complexos. Eles conseguem decifrar fórmulas da física. Eles decoram toda a tabela periódica da química. Eles conseguem repetir eventos históricos e interpretá-los à luz da história como aprendem. Eles não somente aprendem as primeiras letras do alfabeto, eles não só aprendem a falar, a escrever, mas eles aprendem até outros idiomas. Mas quando o assunto diz importante, a maior de todas as disciplinas, teologia, nós dizemos não, o pastor, ele está exigindo demais. Não, a igreja, ela exige que se estude muita doutrina. E aí nós começamos a ver crentes e seus filhos passando tempos e tempos nas igrejas, mas eles não cresceram, porque nós acreditamos que eles não têm capacidade de aprender a disciplina mais importante para a vida, sabendo que nós temos o maior de todos os mestres, aquele que celestialmente, sobrenaturalmente, ilumina o nosso coração para a gente receber a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, para a nossa reflexão hoje. Veja, Deus sempre falou ao seu povo, e essa verdade, ela vem com o passar do tempo sendo progressivamente anunciada. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, sua promessa, nós percebemos que no Novo Testamento, lá está o seu cumprimento. Marquem Hebreus mais uma vez e lembremos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo de número 5. Aqui nós temos algo muito claro, quando o Senhor Jesus Cristo, pregando o seu famoso sermão da montanha, afirmou, Mateus capítulo 5, versículo 17, precisamente: Jesus vai claramente lembrar aos seus discípulos que sua revelação progrediu da promessa ao cumprimento. Ele vai dizer, olhem só, versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei, não vim para revogar, mas vim para cumprir, ou vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, versículo 18: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, de fato, o Antigo Testamento indica claramente que os homens santos que escreveram as escrituras do Antigo Testamento confiavam em uma promessa que ainda estava por vir. Eles esperavam isso e eles escrevem. Eles confiaram em uma promessa, ou confiavam em uma promessa que ainda estava para se cumprir. Jesus vai lembrar claramente isso, quando ele prega o seu famoso sermão escatológico. Ele diz claramente algo que o autor aos Hebreus vai lembrar quando nós lemos inicialmente a sua carta, e o versículo de número 2, nós vamos chegar ainda lá, mas guardem com vocês a expressão nestes últimos dias. Ele está lembrando de todo o cumprimento profético anunciado pelos profetas e que agora havia se cumprido em Cristo. Aqueles judeus que estavam sendo tentados a se afastarem do caminho da cruz, a carta foi escrita por volta do ano 60, ano 65 depois de Cristo, ainda muitos deles contemplariam o cumprimento perfeito da promessa de Deus. O judaísmo de uma vez por todas iria ruir. Qual era o maior símbolo do judaísmo, senão o pomposo, suntuoso, esplendoroso templo de Jerusalém? No ano 70, como disse o Senhor Jesus, o maior de todos os profetas, não ficaria pedra sobre pedra. Eles entenderiam de uma vez por todas, não adianta voltar.
Quando o templo cai, não haveria mais possibilidade de sacrifícios, porque não tinha mais templo. O sacerdócio iria se cumprir, porque o perfeito sacerdote havia chegado, adentrado de uma vez por todas no Santo dos Santos, derramado de uma vez por todas o seu sangue por seu povo, e o seu sacrifício seria suficiente para todo sempre. Percebam como é interessante estudar a revelação e perceber como tudo aponta para Cristo. Não é sem razão, meus amados irmãos, que quando nós chegamos em Lucas capítulo 24, nós percebemos que quando aqueles 2 discípulos eles retornam para a aldeia de Emaús e o Senhor ressurreto aparece no meio deles, Ele vai então explicar para eles tudo o que as Escrituras do Antigo Testamento falavam a seu respeito. Depois que Jesus desaparece do meio deles, eles vão lembrar: o nosso coração não ardia enquanto Ele falava todas estas palavras. Ainda hoje, o coração dos homens ardem quando ouvem a voz de Deus, e esta voz não será ouvida em cima, quando seguem os homens para orar num monte esperando uma revelação. Essa voz não é audível, assim como Deus falou a Abraão, ou Ele falou a Isaac, ou Ele falou a Jacó, tendo cessado os antigos modos de Deus se revelar. Mas Ele continua a falar de uma forma viva e muito mais poderosa, todas as vezes que a Escritura ela é lida, ela é aberta, ela é pregada. Os eleitos continuam em todas as partes do mundo a serem reunidos. Spurgeon, ele tinha uma frase interessante, você já deve ter ouvido. Ele diz que, assim como um leão enjaulado são as Escrituras, não precisamos fazer nada para defender o leão. Spurgeon completa: basta abrir a jaula e ele já sabe o que fazer. Assim é a Escritura. Nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho, nós semeamos a palavra de Deus, e não podemos perder essa expectativa ou essa perspectiva. Deus continua a falar, e essa é a razão porque ainda os eleitos são chamados e reunidos em todas as partes do mundo. Veja que quando nós olhamos esta passagem, nós então somos lembrados de como a Escritura, toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. Me permitam voltar para Hebreus com vocês e olhem o que diz o versículo de número 11. Ele lembra naquela galeria dos heróis da fé, por exemplo, que os homens de Deus do passado, eles obtiveram bom testemunho por sua fé, versículo de número 39, precisamente, mas eles ainda não haviam obtido a concretização da promessa. Observem, no finalzinho do capítulo 11 diz assim, versículo 39 de Hebreus: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É a ideia da revelação sendo progressiva e ao mesmo tempo orgânica. É a ideia da semente que é lançada na terra e então ela morre para que então nasça uma belíssima planta, torne-se uma árvore e ela então renda frutos. Assim Deus então revelou-se no passado e, em outras palavras, aqueles homens nunca viram o cumprimento da promessa, mas se vocês lembram comigo, ou podem lembrar comigo o início do capítulo 11, viveram pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção ou é a substância de fatos que se não veem. A fé, então, meus amados irmãos, faz com que na história do povo de Deus, em cada momento, de forma progressiva, gradual, a palavra fosse certa, fosse suficiente, ao mesmo tempo poderosa, e fizesse com que os homens de Deus descansassem plenamente. Uma das perguntas comuns que muitos fazem, principalmente aqueles que começam a ter conhecimento da teologia reformada, é a seguinte: dessa forma ou desse modo, a salvação no Antigo Testamento era possível? Se Cristo ainda não havia chegado, se Ele ainda não havia encarnado, como isso se dava? Vejam comigo 1 de Pedro capítulo 1, por favor. 1 de Pedro capítulo 1.
o autor dos Hebreus vai lembrar isso. Aqueles profetas, a partir do versículo 10, 1 de Pedro capítulo 1, eles profetizaram acerca da graça de Deus destinada a nós. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Nós pensamos no Salmo de Davi, por exemplo, o Salmo 22. A primeira parte do Salmo fala da humilhação do Messias. E nós temos detalhes ali riquíssimos. Por exemplo, fala da forma como Cristo seria morto, por meio da crucificação romana. O Império Romano não existia no tempo que o Salmo 22 foi escrito. Nem a crucificação ainda era um método de pena capital. Os romanos é que vão introduzi-lo. Olhem que interessante. O Salmo 22 falando a respeito de algo que ganharia forma, que se tornaria perfeitamente completo em Cristo Jesus. Mas aí o versículo 11, observem: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Como é que nós podemos afirmar que havia salvação no Antigo Testamento? Porque lá estava o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que ainda hoje fala ao nosso coração quando a Escritura é proclamada. Do mesmo modo que os homens no passado profetizaram, ou até mesmo Daniel, no cativeiro, ele foi até os livros, ou até os rolos ou os livros do profeta Jeremias, e lá entendeu que o Senhor havia revelado ao profeta Jeremias que a duração do cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Eles então, pelas ocasiões e circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, observem, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os crentes mais antigos no Brasil sabem que durante muito tempo nunca se ouviu falar a palavra fé reformada ou teologia reformada. Mas a salvação se deu naquele tempo. De forma progressiva, real, nós tínhamos já a revelação completa, mas chegaria um tempo em que o Senhor, por sua providência, daria um entendimento mais profundo da verdade das Escrituras, e nós então redescobriríamos as antigas doutrinas da graça. Se isso, irmãos, aconteceu conosco há tão pouco tempo, e Deus, de forma poderosa e gloriosa, tem trazido salvação para os eleitos em nossa nação e outras partes do mundo, imagine naquele tempo onde muitas coisas, como disse o apóstolo, eram como sombra do perfeito. Deus sempre trouxe salvação para o seu povo. E nós devemos entender claramente que o Antigo Testamento, em nenhum sentido, continha erros, de modo algum, mas apresentava esse desenvolvimento da luz espiritual. Os mandamentos de Deus sendo revelados ao homem, a verdade divina que apontava para Cristo e teria a sua completude, teria a sua perfeição na revelação do nosso Senhor, quando Ele então, no meio dos homens, habitasse cheio de graça e de verdade. Então, um livro que começaria com desenhos, com protótipos, vamos usar essa linguagem, cerimônias, profecias, viria então progredindo até a palavra final, que é Jesus Cristo, e completa por meio do Novo Testamento somado ao Antigo Testamento. Como é que nós podemos então aqui caminhar para uma conclusão? Observem, vamos voltar para Hebreus capítulo 1 e vamos ver o versículo de número 2 agora, por favor. No versículo de número 2, nós temos então que não somente a apresentação da parte do autor aos Hebreus, da preparação para a chegada do Cristo,
Mas agora você vai notar que ele vai falar também a respeito de algo também, de algo importante. Você tem a preparação, no versículo 2 agora a sua apresentação ou revelação. Então, para de manhã nós vamos falar um pouco sobre a sua preeminência. Então, observem novamente comigo o versículo 2. O versículo 2 diz assim, vou ler o 1 e o 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então nós temos aí a sua preparação. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Temos a sua apresentação, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Já falei um pouco disso, mas agora nós temos aqui a continuidade da explicação com base no versículo número 2. A revelação perfeita e completa de Deus esperava a plenitude dos tempos, ou seja, a vinda do seu Filho Jesus Cristo. O versículo 2 claramente nos diz isso. Deus, que falou no passado de formas diferentes, por meio de pessoas diferentes, finalmente falaria através de um único Filho, ou de seu único Filho, de uma única voz. Percebam a forma como Deus se revelou. Nós vimos em 1 de Pedro que Cristo já estava presente na vida dos profetas. Pelo Espírito de Cristo, eles falaram, investigaram, ensinaram, proclamaram a verdade. Agora nós temos a própria pessoa do Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, falando, não mais o seu Espírito, mas o próprio Redentor. Então você percebe toda a centralidade do Novo Testamento na pessoa de Cristo, mas quando nós chegamos a estudá-lo, quando passamos a estudá-lo, nós vamos perceber que todo o centro da Escritura, como disse um puritano Richard Sibbes, é Cristo. Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. Então, os evangelhos contam sua história, me referindo aqui ao Novo Testamento, as cartas falam dele, o livro do Apocalipse nos diz como todas as coisas terminam. Jesus Cristo como o alfa e o ômega, como o princípio e o fim de todas as coisas. Diversos homens do Antigo Testamento receberam a revelação de forma progressiva, parcial, porções, e elas iriam então se completar harmoniosamente. Quando nós tomamos as Escrituras, nós percebemos esta verdade gloriosa, tudo apontando para Jesus. Os últimos dias então, como eu disse aos irmãos, uma referência clara à vinda do Messias e tudo aquilo que iria se cumprir por meio dele. A linguagem da carta aos Hebreus mostra isso. A era dos judeus caducou. O dia ou o tempo que nós vivemos hoje é o da nova dispensação da aliança, do novo pacto. Quando aquela mulher samaritana, eu já citei para os irmãos, ela, mesmo sendo samaritana, disse a Jesus aquelas palavras: eu sei que o Messias, ele virá, ou ele há de vir, e quando ele vier, falará sobre tudo isto. Ela já tinha em seu coração, mesmo sendo samaritana, esta expectativa. Ela aguardava o retorno do rei, ela aguardava o retorno do grande Salvador. E Jesus Cristo então entregaria, esta era uma compreensão, notem, mesmo em Samaria, a revelação completa e final de tudo aquilo que foi dito antes. Mas aí o autor aos Hebreus, ele continua, e ele diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós olhamos o completo e verdadeiro sendo revelado, dado ao seu povo, ou dado ao povo de Deus, de forma gradual, de forma progressiva. Nós vemos essa verdade revelada, por exemplo, na história de Noé, quando o Senhor falou que parte do mundo iria então sucumbir, mas havia uma promessa de que uma descendência preservada seria preparada para a vinda do Messias.
Nós vemos Miqueias profetizando, por exemplo, o povo, fazendo referência acerca do povo de onde o Messias viria. Daniel vai falar do tempo do seu nascimento. Malaquias vai falar do seu precursor, o último grande profeta, João Batista. Jonas seria um tipo da ressurreição, quando passasse 3 dias no ventre do grande peixe. E tudo isso, irmãos, aqui falando a respeito do que o autor aos Hebreus trata nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Essa é uma verdade, irmãos, tão clara, mas ao mesmo tempo tão mal compreendida em nossos dias. Muitos que servem nas igrejas ou vão para as igrejas, até mesmo igrejas presbiterianas, ainda acreditam na possibilidade de uma nova revelação do Espírito. Ainda acreditam que Deus pode falar conosco de uma forma semelhante ao que Ele fez no passado, mesmo percebendo que à medida em que nós lemos a Bíblia, Deus vai deixando de falar da forma como anteriormente falava, como por exemplo para os patriarcas, e Ele vai falando pelos profetas, e essa fala dos profetas começa a ser registrada, escrita, até que nós chegássemos à revelação final. Quando o apóstolo João está terminando o seu evangelho, há algo lá que nos chama a atenção. Ele diz que muitos outros sinais haviam sido feitos pelo Senhor Jesus, muitos, que não foram registrados naquele livro, uma referência ao seu evangelho. Mas ele diz: contudo, todos estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo nele vocês tenham vida em seu nome. Está lá em João 20, versículos 30 e 31. O que isso nos ensina? Nós não precisamos de mais nada a não ser a palavra do Senhor. É por meio dela que o Espírito Santo de Deus ainda opera. É por meio dela que o Senhor fala e revela Cristo para o mundo. É por meio dela que o Senhor consola, conforta e edifica os crentes. É nela que nós encontramos a palavra da sabedoria, e a palavra da sabedoria que está lá nas riquezas de Salomão, escritas por ele. O apóstolo então vai dizer, escrevendo aos Coríntios: ele, por seu povo, Jesus Cristo, se fez sabedoria. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nestes últimos dias, irmãos, nos falou pelo Filho. É uma verdade tão importante, mas infelizmente tão esquecida em nossos dias, em nosso tempo. Como a revelação de Deus está completa, acrescentar algo à verdade da Escritura seria blasfêmia. Mas por que razão ainda tantos buscam isso? É como se nós fizéssemos o seguinte: vamos incluir um outro livro, vamos incluir uma outra palavra. Ou o pregador se levanta e diz: eu estou trazendo uma palavra da parte de Deus, mas nós conferimos e não tem nada a ver com a Escritura. Para que não tivéssemos dúvidas, os próprios apóstolos, que foram homens que, inspirados por Deus, também escreveram e falaram da parte de Deus, deixaram registrado: ainda que um anjo, ou até mesmo nós, tragamos um evangelho que seja além do que vos temos pregado, seja maldito, seja maldito. Observem que o primeiro versículo e meio, vamos chamar assim, que é a primeira parte do versículo 2 de Hebreus, nos ensinam o estabelecimento que o Espírito Santo faz da presença ou da apresentação do verdadeiro Messias, da preeminência dele, que será ainda revelada no segmento do versículo 2 e no início em todo o versículo 3, e que esta é uma verdade preciosa, que se os crentes confiassem, crescem, dependessem mais dela, perceberiam como a Escritura é maravilhosamente suficiente para a nossa vida e para a nossa fé. Era exatamente o que aqueles judeus crentes e também incrédulos, nós sabemos que tinham incrédulos lá no meio deles, aqueles que não perderiam a salvação, mas sairiam escandalizados e apostatariam, mesmo tendo provado tantas coisas maravilhosas.
Era justamente isso que aqueles judeus, crentes e incrédulos ali no meio do povo, precisavam ouvir, necessitavam ouvir. Aqui o autor aos Hebreus, portanto, meus amados irmãos, estabelece a prioridade de Jesus Cristo. Jesus é maior que os profetas. Mais adiante ele vai falar dos sacerdotes. Mas veja, ele começa estabelecendo isso. O profeta falava da parte de Deus para o povo. Mais adiante o sacerdote, ele ia lembrar, falava a Deus mediando o povo, representava o povo diante de Deus. Ele já começa claramente dizendo: Jesus não é somente o supremo sacerdote, mas primeiramente, não se esqueçam, Jesus é o grande profeta. Ele é o nosso grande profeta. Ele é maior do que qualquer outra revelação, porque ele é a personificação de toda a verdade que ele mesmo quis revelar para o seu povo, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E nunca esqueçamos, ele expressa completamente aquele que é o Pai no meio do seu povo, expressão exata do seu ser, imagem do Deus invisível, resplendor de sua glória. Me permitam concluir. A conclusão é extremamente simples. Vocês começam a perceber que a partir daqui, quando fala sobre revelação, o autor da carta aos Hebreus já vai mostrar que em toda a sua carta um profundo contraste será revelado. Na verdade, toda a carta mostra o que de fato prevalece. A maneira como ele escreve, e Calvino costuma mostrar ou dizer que era como se fosse um grande sermão, uma grande exposição da palavra, da verdade de Deus, do Antigo Testamento, apontando para Cristo, é que em toda a carta reina o contraste. Veja só, tudo o que é apresentado na carta, tudo o que é revelado aqui, é contrastado com algo melhor. Veja só, a carta aos Hebreus nos mostra, nos revela que em Cristo Jesus, o nosso grande profeta e sacerdote e rei, nós temos uma esperança melhor, nós temos um pacto melhor, nós temos uma promessa melhor, um sacrifício melhor, uma substância melhor, um país melhor, uma ressurreição melhor, ou seja, tudo melhor. Jamais por nossas próprias forças, por nós mesmos, conseguiríamos enxergar estas coisas se o Senhor Deus não se revelasse progressivamente na história até Cristo. A carta, portanto, meus irmãos, apresenta Jesus Cristo como aquele que é supremamente melhor do que tudo e todos. E nós, então, somos apresentados como aqueles que estão nele. Isso é uma verdade preciosa. Nós, o povo de Deus, somos apresentados, à medida em que estudamos a carta aos Hebreus, como aqueles que estão habitando em uma dimensão completamente nova, a celestial. Não é verdade o que o autor aos Hebreus nos diz? Nele nós temos a promessa, por sua ressurreição e ascensão. O apóstolo Paulo, nos diz, escrevendo aos Efésios, já estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Como é que isso é possível? Nós estamos aqui, nós ainda vivemos nesse mundo, mas vivemos sob esta promessa. Nós cremos nela. Onde ela nos foi revelada? Na palavra de Deus. Então nós já habitamos com Ele em uma dimensão completamente nova, celestial. Nós lemos nesta revelação a respeito do Cristo celestial, do chamado ou vocação celestial, do dom celestial, da pátria celestial, da Jerusalém celestial e dos nossos novos nomes, ou dos nossos nomes, como diz a Escritura Sagrada, que já estão escritos nos céus. No livro da vida, antes da fundação do mundo, tudo é novo, tudo é melhor. A verdade é clara, nós não necessitamos daquilo que passou. Nós não precisamos de nada que é antigo.
Quando o autor dos Hebreus ele fala sobre isso, ele diz assim, apenas ouçam por favor: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. É um resumo precioso, completo da carta aos Hebreus em uma única frase. Está lá no capítulo 8, versículo 1. Nosso sacerdote é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. E ele já está sentado. Sua obra foi completa. Ele deu a sua vida por seu povo. Sua palavra, portanto, é plenamente suficiente. Um dia nós cremos nela, abraçamos pela fé, e hoje vivemos por ela no poder do Evangelho. Sua obra está terminada, sua obra está completamente consumada por toda a eternidade, nos diz a Escritura, e a nosso favor. Tudo isso por graça somente. Eu pergunto aos irmãos nesta noite: do que mais precisamos? O que é que a Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, nestes 25 anos de história, poderia dizer hoje aqui? Precisamos mais de alguma outra coisa, de alguma novidade, de alguma outra pregação, de alguma outra fonte de autoridade. Nós precisamos buscar algo para entender o que Deus fala sobre a família, sobre a vida, sobre a educação, sobre a alma, sobre negócios, sobre doenças, sobre esperança, sobre o pecado, sobre a esperança, sobre um novo céu e uma nova terra. Nós não precisamos, nós temos tudo e tudo está em Cristo. É uma palavra importante para o tempo em que nós vivemos. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo revelou a nós e que está na Escritura é claramente, perfeitamente suficiente para a nossa vida, porque só na palavra de Cristo nós encontramos tudo aquilo que é necessário para que sigamos avante. Ele já nos fez enxergar além desta caixa. Enquanto os homens continuam perdidos, e nós estávamos assim também, porque Ele vem, Ele intervém, e Ele nos liberta desta prisão, e Ele nos faz agora experimentar e vivenciar o Seu reino ainda neste mundo, com a perspectiva de que nós estamos juntos caminhando para o céu. Não há, irmãos, maior e melhor palavra para o povo de Deus. Não há nada que suplante ou que substitua o que é simples e ao mesmo tempo profundo, o que é claro e eficiente, o que é poderoso e transformador, que sempre vai nos revelar que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a revelação perfeita de Deus, sempre será para o seu povo o caminho melhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, exaltamos o teu santo nome nesta noite. Louvamos ao Senhor por tua palavra. Louvamos ao Senhor porque nunca nos desamparou. O Senhor nunca se afastou de nós. A tua palavra verdadeira, real, nos ensina de que o Senhor sempre falou para o seu povo, esteve perto dele, habitou em seu meio. No passado falou aos pais pelos profetas, e nos últimos dias, plenitude dos tempos, nos falou por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele é o resplendor da tua glória, Ele é a expressão exata do teu ser. Ele é a revelação perfeita e completa do Senhor,
Ele entregou ao seu povo tudo aquilo que ele precisa saber e crer para a sua salvação, vida, fé e esperança. Ah, Senhor, que a Tua palavra nos conforte nesta noite, nos anime a prosseguir. Enquanto somos tentados a dar ouvidos às outras vozes, a buscarmos algo a mais, que não esqueçamos que a Tua palavra é plenamente suficiente para as nossas necessidades. É a palavra do Senhor, é a fé que vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. E ela não é somente a palavra que salva, mas é a palavra que nos ensina a não nos conformarmos com este século, mas diariamente nos renovarmos nossa mente, para que o Senhor nos faça entender e compreender a perfeita e completa e agradável vontade dos céus, a vontade do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Trata o nosso coração. Por vezes caminhamos neste mundo e temos a Tua palavra em nossas mãos, quase não lemos, não meditamos sobre ela. Os sermões parecem pesados para nós. Renova, Senhor, em nós o desejo santo de ouvir sempre mais e mais da Tua palavra, de como profeta desejar comê-la como um alimento espiritual para a nossa alma, pois ela sempre falará a respeito daquele que é o pão da vida que desceu dos céus, a água da vida que mata a nossa sede, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém.